Olá, nobres alunas e alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula com Alex Diorni. Hoje nós vamos iniciar orientações para desenhar. E aí, vou compartilhar aqui com vocês as orientações iniciais para desenho técnico, né? Primeira coisa é a fixação da folha. Nós podemos fixar a folha tanto de forma vertical, né? Ou da forma horizontal. O que é que vai acontecer? Orienta-se que a folha fique repousando sobre a régua. Nós teríamos a possibilidade de utilizar uma régua T ou uma mesa de desenho. E eu já mostrei a vocês também que quem não tem a régua T, não tem a mesa de desenho, eu posso fixar a régua na própria mesa e usar como referência para apoiar a minha folha. Aconselha-se que a gente coloque ela mais ou menos centralizada, em torno de 15 centímetros da borda, se você for usar o papel desse jeito, na vertical, a vertical sendo a dimensão maior. E a folha não ficar muito na borda, colocar um pouquinho, ó, longe da borda da nossa mesa, no caso, na mesa da casa de vocês. Via de regra, nós vamos trabalhar com a folha deitada, na forma paisagem. Então, o que é que vai acontecer? A gente não vai ter a régua T, muito provavelmente, a gente vai ter uma régua fixa aqui embaixo, que vocês vão assistir o vídeo, como é que se utiliza essa régua. A gente fixa uma régua aqui, eu comprei essa régua em torno de R$13,50, a régua de 60 centímetros, eu comprei uma de 60 e uma de 40, coloco ela fixa aqui embaixo e o papel repousa sobre a folha. No caso, eu coloquei ela fixa, depois coloquei a régua de 40 para poder repousar, para ter um espaço entre a minha folha e a régua base. Para quê? Porque, caso contrário, na hora que eu for fazer a marcação com o meu escalímetro na borda inferior, eu não vou ter apoio, ela vai ficar sobre a régua e vai prejudicar a minha medição. Por isso que eu tomei a atitude de fixar a régua de 60 centímetros, colocar outra régua aqui embaixo e só então repousar o papel e eu fixo as duas partes. Lembrando que esse durex tem que estar mesmo muito pertinho da borda. Por quê? Porque aqui eu vou ter a margem de 7 centímetros e aqui a margem de 7 centímetros. Se eu botar para dentro, na hora que eu for desenhar, o grafite vai passar em cima do durex e vai comer a borda, né? Comer a margem, não vai aparecer a margem. Desse lado, a gente vai ter a margem de 25 milímetros. Usar os esquadros. No uso dos esquadros, nós temos que fazer o seguinte: eu tenho que apoiar o esquadro de 30 graus na nossa régua. Lembrando, via de regra agora, que já que a gente não vai estar na escola, não temos a mesinha de desenho, nós vamos apoiar nem a régua T, nós vamos apoiar na nossa régua fixa e deslocar, sempre apoiado, o esquadro de 30 graus, de forma que eu vá fazer os riscos verticais com esse esquadro. Observando que eu vou trazer o meu esquadro da esquerda para a direita e riscar de baixo para cima. Sempre tentar fazer isso. É interessante que eu não vá com o meu grafite muito perto da extremidade, porque eu posso cair com o grafite, sair do grafite, pode essa pontinha aqui levantar e eu sair da régua. Esse movimento tem que ser um movimento sincronizado, suave, sempre de baixo para cima e o deslocamento da esquerda para a direita. Por quê? Professor, eu não posso vir da direita para a esquerda.
Se eu vier da direita para a esquerda, na hora que eu fizer um traço e puxar o esquadro, o próprio esquadro vai passar em cima do grafite que eu acabei de riscar. E aí sua folha vai ficar toda suja. Vocês vão ficar com o papel no final todo sujo. E aí não é interessante, né? A gente está com esse papel sujo no final. Aqui, ó, daqui a pouco eu vou passar uma atividade para vocês que vai ser eu conseguir fazer os ângulos com apenas 2 esquadros. Com um par de esquadros, vocês vão fazer os ângulos múltiplos de 30 e de 15. Então, como é que a gente vai ver? A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse esquadro de 30 graus vai nos proporcionar fazer 4 ângulos. Apenas posicionando ele nessa posição, ó, deitado, nós já temos um ângulo de 30. Quer dizer, ângulo de 30 aqui, e quando vira para o outro lado, vai ser 180 menos 30, vai dar 150. Se eu boto ele na vertical, o que é que vai acontecer? Eu tenho um ângulo de 60, porque o esquadro tem 30 e 60. Então, se eu boto ele na vertical, eu tenho 60. Quando eu inverto ele para o outro lado, vai ser 180 menos 60, que vai dar 120. Um outro esquadro de 45 graus, eu vou conseguir marcar 45, um ângulo de 45. Quando eu viro para o outro lado, de 180 tirando 45, eu vou ter 135. Então, nós já temos aqui 6 ângulos. Para formar o ângulo de 75 graus, é o quê? Eu vou deitar o de 35, ou de 30 graus, e a ele vou somar 45 graus. Ora, eu tenho 35 com 45 vai dar 75. Se eu pegar essa borda, tenho 75. Se eu pegar essa borda, eu vou ter 180 menos 15. 180 menos 15 dá 165. Então, nós vamos ter esses 2 ângulos de 75, que é a soma de 30 com 45. E vamos ter esse ângulo aqui de 165, que é nesse formato aqui, que é menos 15 graus, né? Esse ângulo, nós vamos conseguir formar o ângulo de 15 graus aqui, como? Eu tenho com o esquadro de 45, quando eu colocar nessa posição aqui, ó, o esquadro de 30, vou formar o ângulo de 15 graus. Deitando o esquadro de 30 e puxando para cá, eu vou ter agora o ângulo de 75 graus em relação a essa reta. Ora, se eu tiro de 180 a 75, eu vou ter 95 graus. Então, eu vou ter um ângulo de 15, de 30, de 15, de 30, de 45, de 45, de 60, de 75, o de 90, obviamente, né, que a gente tem, esse ângulo aqui já é o de 90. E os seus complementos, aí é só fazer a subtração. Então, eu tenho condições de fazer todos os ângulos múltiplos de 15, de 0 até 180. Claro que se botar para a parte de baixo, vai fazer o resto até 360. Mas se a gente conseguir fazer esses, vamos saber fazer os outros. Bem, o posicionamento do lápis. O ideal é que o lápis fique na vertical. Considerando que o esquadro, a borda do esquadro está aqui, o grafite não vai pegar nessa bordazinha aqui embaixo, no papel. Por quê? Porque eu vou sujar o grafite, o esquadro, e manchar o papel. Se eu inclinar o lápis, ó, desse jeito aqui, ele vai tocar na borda. Então, eu tenho que botar na vertical e inclinar para trás, quando eu puxar. E nunca
eu contra o esquadro. Não é interessante contra o esquadro. Precauções. A gente nunca deve usar a escala, o escalímetro, a régua triangular, como régua. Por quê? Porque eu danifico a borda do meu escalímetro e aí depois eu vou ficar cheio de marcações o meu escalímetro. O escalímetro é feito para marcar, não é interessante usar ele para riscar. Nunca desenhar com a aresta inferior da régua, horizontal. Nunca desenhar com a aresta inferior da régua horizontal, na horizontal. Que é isso? É porque na aresta inferior ela vai estar com aquela bordinha mais baixa, então tende a sujar a borda da régua e sujar o papel depois. Nunca cortar o papel com estilete ou lâmina. O que é isso? Porque é o risco de você depois se cortar com ele, certo? Interessante não usar estilete nem lâmina. Nunca empregar a régua ou esquadro como guia. Então, nós vamos usar os esquadros como guia. Nunca pôr qualquer das extremidades do lápis na boca, porque aí você vai machucar o lápis, né? E depois sujar o papel, quando botar o lápis sobre o papel. Nunca trabalhar com lápis com ponta gasta. Isso daí é quem utiliza o grafite, o lápis grafite. Nós aconselhamos utilizar a lapiseira. Se você vai usar o lápis grafite, sempre ficar atento, porque senão a ponta fica rombuda e aí você vai ficar com a espessura do grafite da sua linha diferente do começo para o fim, e você não vai ter como diferenciar. Por isso é interessante usar hoje em dia, temos facilidade de usar o grafite 0,5 e o 0,9, para a gente diferenciar as espessuras de linha. Aqui é, novamente, quem vai utilizar lápis grafite, nunca fazer a ponta dele e aparar, fazer a fiação dele na mesa, na prancheta. Por quê? Porque vai sujar o papel, vai sujar a prancheta, vai sujar os esquadros e vai ficar um borradeiro danado. Nunca colocar peso sobre a régua para guardar a posição. Ou seja, isso daqui é um cuidado quando a gente está com a régua T. Não botar muito peso, mas você vai ter que apoiar sim a régua. Você vai botar uma certa pressão, nunca muito, mas uma certa pressão para manter a posição. Só o suficiente para manter a posição. Nunca esquecer de limpar pranchetas e os instrumentos com uma flanelinha antes de começar. Por quê? Você acabou o seu trabalho, guardou tudo, não limpou, esqueceu de limpar. Aí vem no outro dia começar a fazer o desenho. Esses instrumentos estão todos sujos, a prancheta está suja, ou a sua mesa que você vai usar está suja, um pouquinho úmida. Então, sempre é bom passar um paninho, uma flanela, está sempre com ela à mão, limpar tudo para poder depois você começar a fixar o papel e começar a executar o desenho. É fundamental que eu nunca empurre o lápis. Nunca eu devo empurrar o lápis. Eu sempre devo puxar o lápis. Então, se imaginar que a posição é essa, eu não vou empurrar, eu vou sempre puxar o lápis. Porque na hora que eu empurrar o lápis, eu vou tender a ferir o papel. Então, eu vou sempre puxar. A questão da posição, eu vou botar o lápis a 90 graus e deitar um pouquinho, para ficar mais suave. Sempre assentar firmemente os instrumentos para fazer o traço. Obviamente, se a gente não colocar os esquadros firme sobre o papel, deixar ele bambeando, na hora que eu vou fazer a linha, ela vai sair do lugar, não vai ficar com a exatidão que eu desejo, né? Sempre traçar de uma vez só. Isso daqui é fundamental. Por quê? Porque se eu fizer um traço, metade do traço, depois outro pedaço, eu vou ficar com aquela posição diferenciada, marcada, e vai ficar visualmente
feio. Então, o ideal é que quando eu posicione o esquadro, eu inicio o traço e vá do início até o fim com a mesma velocidade e a mesma intensidade, mantendo sempre a pressão constante, né, para que não fique com espessuras de linhas diferentes. Sempre posicionar de forma a visualizar todo o traço. Ou seja, quando eu colocar o esquadro ou a régua, eu tenho que estar olhando, vendo o traço, vendo o que é que eu estou riscando, e não ficar por trás. Eu tenho que estar na frente, o traço tem que estar eu visualizando o traço, e não atrás, que eu não consigo enxergar da régua, certo? Então, sempre eu vou priorizar que eu veja o traço, para verificar na hora se eu vou fazer no traço certo ou errado. Sempre manter o lápis na mesma inclinação. Se você optar por dar bota na vertical e depois uma determinada inclinação até 75 graus, ideal, e puxar, sempre manter essa mesma inclinação. Porque se eu começar assim, depois fizer assim, e for deitando e fazendo, cada vez que eu quiser fazer uma inclinação diferente para o lápis, com certeza vai alterar a espessura da linha e a intensidade da linha. Ok? Daqui a pouco vocês vão logo em seguida ver um vídeo para realizar essa atividade. Então, vocês vão realizar essa atividade dos ângulos. Vai ter um vídeo em que vocês vão utilizar esses ângulos, realizar esses ângulos múltiplos de 15. Ok? Até breve.